Então, nessa questão, um artesão ele vai usar um tronco de árvore para esculpir uma mesa no formato de um tronco de cone reto, que possui raio maior medindo 2 metros, o menor 1 metro e a altura 1 metro. E no final ele quer saber aí a superfície lateral desse tronco para poder passar uma resina. Então vamos aos dados. Aqui eu tenho um raio aqui valendo 2, o maior. Eu tenho um raio menor aqui medindo 1. E aí eu tenho a altura, que vem daqui para cá, medindo 1 também. Aqui eu tenho o cone completo, certo? E aqui eu tenho o tronco de cone, que é daqui para baixo. Quando a gente planifica um cone, ele vai ficar com esse setor circular aqui, que é um pedaço de pizza, né? Eu deixei as circunferências aí para a gente usar como base. E quando eu planifico um tronco de um cone, ele vai ficar com essa parte aqui. Então essa é a área que a gente vai ter que descobrir. Só que a gente tem alguns problemas. Quais são os valores que eu tenho que encontrar para saber essa área? Eu vou ter que saber esse raio todo do círculo maior e tenho que saber esse raio aqui do círculo menor. O raio maior é esse tamanho todo aqui, quando a gente abre o tronco de cone. O raio do menor é o pedaço de cima. Então a gente tem que procurar esses valores aí. O que a gente vai fazer? Eu vou completar essa altura aqui, até o topo do cone. Certo? Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma figura que a gente conhece muito bem, né? Eu tenho aqui dois triângulos que são semelhantes. Se você não conseguiu ver direito, eu vou desenhar ele aqui para você. Certo? Fiquei com algo assim. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui a base que é 2. Eu tenho essa base aqui de cima que é 1. O que eu posso fazer antes? Eu posso encontrar esse valor aqui primeiro. Como é que eu encontro esse valor primeiro? Se eu descer essa reta aqui perpendicular ao 2, eu vou ter que esse tamanho, que era a altura, é 1, aqui também é 1. Como esse pedaço aqui é igual ao de cima, que é 1, esse pedaço aqui de dentro também é 1. Eu vou ficar aqui com um triângulo retângulo, então eu já consigo encontrar esse valor aqui. Então se eu fizer Pitágoras aqui, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, x é igual a raiz de 2. Então esse valor aqui vai me ajudar na hora que eu for fazer a proporção, é raiz de 2. Agora esse outro pedaço aqui, eu vou encontrar o valor dele, fazendo a proporção. Agora eu não preciso disso daqui, vou fazer a proporção direta entre os dois triângulos, o triângulo maior e o triângulo menor. Então eu vou pegar a base do maior sobre a base do menor, vai ser igual a hipotenusa do maior, que é raiz de 2 mais y, sobre a hipotenusa do menor, que é y. Então se eu multiplicar cruzado, vou ficar aí com 2y igual a raiz de 2 mais y. Quando o y for para o outro lado, vai subtrair 1. Então eu vou ficar com y igual a raiz de 2. Então é exatamente esses dois tamanhos são iguais, certo? Raiz de 2 daqui até aqui e daqui para lá para cima também é raiz de 2, ou seja, agora eu já sei os raios desses dois círculos. Aqui é raiz de 2 e daqui até aqui também é raiz de 2. Então, ó, círculo maior vou chamar de círculo 1, círculo menor vou chamar de círculo 2. O raio do círculo 1 vai ser a soma desses dois valores, certo? Vai ser 2 raiz de 2. E do círculo 2, que eu vou chamar de R2, vai ser raiz de 2. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a área desses dois pedaços e fazer um menos o outro. E aí chega o meu segundo problema. Porque essa aqui não é a área de um círculo todo, é um pedaço do círculo. E ele não deu o ângulo, né? Ele não deu o ângulo, mas o que eu consigo encontrar? Eu consigo encontrar o comprimento desse setor circular. Como é que eu faço isso? O comprimento desse setor circular é exatamente quando eu abro esse cone. Então o comprimento desse setor circular é exatamente o comprimento dessa circunferência maior aqui. Certo? Então esse pedaço aqui é igual a esse comprimento. Como é que eu acho esse comprimento? É 2πr. Como o raio aqui é 2, o comprimento vai ser 4π. Então o comprimento desse setor circular, o comprimento maior aqui, é 4π.
Se eu fizer o mesmo pensamento para o menor, esse comprimento é o comprimento desse círculo aqui. Como aqui o raio é 1, o comprimento vai ser 2π, certo? 2πr, o raio é 1. Então esse pedaço aqui é 2π. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu vou calcular agora a área desse pedaço com referência ao comprimento. Então aqui eu vou fazer uma regra de 3 entre área e comprimento. Então se eu fizer aí a área 1 e o comprimento 1, ou seja, primeiro eu vou fazer a área 1, que seria essa área toda, pedaço de pizza completo, e depois eu vou retirar desse pedaço aqui. Então vamos lá, ó. A área da circunferência completa seria πr1 ao quadrado, se eu fizesse ela toda. Ou seja, ela toda, ela teria o comprimento de πr1, certo? Fazendo a área toda e o comprimento todo. Como eu não quero a área toda, a área eu vou descobrir quanto que é. Eu quero a área só que tem esse comprimento aqui. Ou seja, eu não quero o 2πr todos, eu quero o comprimento relativo a só 4π. E agora eu vou encontrar a área, eu multiplico cruzado. Então eu vou ficar aí com a área 1 igual 4π vezes πr1 ao quadrado sobre 2πr1. Vou substituir o valor de r1 aí, vai ficar 4π ao quadrado vezes o raio 1, que a gente já viu aqui em cima, que é 2 raiz de 2 ao quadrado sobre 2π, 2 raiz de 2. Então esse número aqui ao quadrado vai dar 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2, 8, e vezes 4, 32, π ao quadrado, embaixo 4π raiz de 2. O que eu posso fazer agora? Ele vai dar 8. O π pode cortar, que tem 2 aqui, tem 1. Fica só 8π sobre raiz de 2. Dá para simplificar mais, mas primeiro eu vou fazer a segunda área aqui. Depois a gente vê o que a gente faz. Para a segunda área eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou fazer aí a área 2 e o comprimento 2. Então a área 2, ó, se eu quisesse saber a área toda, seria referente ao comprimento todo. Se eu quero saber só a área de um pedacinho, é o pedacinho desse comprimento, que é 2π. Então a área 2 vai ficar igual πr2 ao quadrado vezes 2π sobre 2πr2. O R2 a gente já viu que era raiz de 2, certo? E aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é 2, e vezes 2 vai dar 4. Então já posso fazer direto. 4π ao quadrado sobre 2π raiz de 2. Então eu posso simplificar, o 4 por 2 vai dar 2π, também corto um π com π, sobre raiz de 2. Então eu tenho a área 1, que seria a área toda, essa área toda em preto, e a área 2 seria só essa área aqui em verde. Para eu calcular só a parte de cima, só a área azul, eu faço um menos o outro. Então vamos lá. Então a área aí do tronco seria aí 8π sobre raiz de 2 menos 2π sobre raiz de 2. Como eles já estão com o mesmo denominador, já posso até fazer a conta, né? 8 menos 2, 6π sobre raiz de 2. Só que a gente nunca deixa raiz de 2 no denominador, então a gente racionaliza. Então a área total vai ser 6π raiz de 2 sobre 2. E aí eu posso simplificar o 6 por 2, vai dar 3π raiz de 2 metros quadrados, que seria a área aí. Isso vai me dar a letra 3π raiz de 2, B de bola.